Você que ocupa um cargo de liderança, uma posição de liderança, você pode ter certeza, você será criticado. Ponto. Fala, meus queridos, paz e graça, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o livro de ouro da liderança. Cara, que livro fantástico e sensacional. Eu quero compartilhar com vocês uma pequena porção desse livro que, assim, lógico, tudo nesse livro é muito interessante, mas é um ponto em que nós temos muita dificuldade e eu quero compartilhar com você hoje como ouvir as críticas sem se deixar abater. Nossa, isso aqui é um achado, irmão. Como ouvir as críticas sem se deixar abater. Você que ocupa um cargo de liderança, uma posição de liderança, você pode ter certeza, você será criticado. Ponto. Eu costumo dizer que Moisés, escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, com muitos sinais que foram apresentados, Moisés ainda recebeu críticas, quanto mais eu e você. Se você está fazendo um bom trabalho, você será criticado. Se você fizer um trabalho ruim, você será criticado. Não importa o que você faça, você será criticado. Isso não quer dizer que você não deva fazer um bom trabalho, só porque de qualquer forma você vai ser criticado. Não é isso. O primeiro conselho de John Maxwell é: conheça-se bem, seja realista. O John Maxwell ele lista aqui alguns defeitos que ele tem, defeitos próprios dele. Por exemplo, alguns aqui que eu vou falar. Ele diz que é impaciente, né? Ele diz que não é realista quanto ao tempo que as tarefas levam para serem realizadas e quão difíceis são os processos. Então, por exemplo, quando ele delega alguma função para alguém, ele não é realista quanto ao tempo que aquilo que aquilo pode ser realizado. Por exemplo, ele acha que aquilo pode ser realizado em um período muito menor do que o que realmente aquela tarefa precisa, o tempo que aquela tarefa precisa para ser realizada, né? Então, assim, alguns. Eu não me importo muito com regras e restrições, determino minhas prioridades muito rápido e espero que as pessoas ajam da mesma maneira. Então, aqui são aquilo que o próprio John Maxwell identificou como alguns dos seus defeitos, né? E o que ele diz é que eu e você precisamos ser realista nas nossas características que precisam ser melhoradas. Alguém que é impaciente, alguém que é impulsivo, alguém que é muito perfeccionista. Então, seja realista com os seus pontos que precisam ser melhorados. Por quê? Porque se você tem isso catalogado, quando alguém fizer uma crítica a você, você vai identificar se realmente essa crítica ela está dentro daquilo que é as suas características. Alguém fala assim, olha, você está apressado demais e você realmente já entendeu que você é uma pessoa muito apressada, então aquela crítica ela é uma constatação de algo que realmente precisa ser melhorado em você, ok? Então conheça-se bem e seja realista, não fique inventando coisa não, tá? O segundo ponto é mude, seja responsável. Se, por exemplo, a crítica que foi feita, ela condiz com a sua realidade, então você precisa assumir a responsabilidade de mudar, ok? E ele traz alguns pontos aqui que é importante a gente avaliar com relação ao crítico, porque você não vai avaliar somente a crítica, você também vai avaliar o crítico. Por que que o crítico faz diferença? Vejam só, quem me criticou? Você precisa analisar quem foi que criticou você.
é alguém que quer o teu sucesso, que quer o teu crescimento, que quer o teu desenvolvimento, que está querendo que o teu grupo seja bem-sucedido, que a sua liderança seja bem-sucedida, ou é alguém que está criticando simplesmente porque está com inveja de você, ou porque ela entende que o lugar que você está ocupando é um lugar onde ela deveria estar e por isso ela quer minar a sua liderança para fazer com que de qualquer forma não dê certo, porque existem pessoas que torcem e é dentro da mesma organização, dentro da mesma igreja, existem pessoas torcendo para que o teu trabalho não dê certo, para que o teu trabalho não funcione. Então, se é essa pessoa que está te criticando, a crítica dela deve ocupar um outro lugar, né? Você deve encarar essa crítica de uma outra maneira. Eu geralmente diria para você descartar uma crítica como essa e não deixar que ela te afete, que ela te abale de alguma maneira, que ela freie o teu crescimento, o teu desenvolvimento, o teu trabalho. Eu diria isso logo de cara, identificando quem fez a crítica, ok? Quem fez a crítica. O outro ponto é como essa crítica foi feita. Tem pessoas que dizem assim que não existe crítica construtiva e crítica destrutiva. É óbvio que existe. É óbvio que existe uma crítica construtiva. O meu pastor, por exemplo, ele em várias ocasiões ele chegou em mim e falou: olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá dando certo, isso aqui é assim, tarará, tarará. Isso é uma crítica de alguém que quer ver o sucesso da organização. É uma crítica de alguém que quer que eu ajuste algumas coisas para que o departamento possa funcionar. Então, quem fez a crítica é importante e como essa crítica foi feita também é importante. Então, a crítica construtiva, ela é feita de forma que a pessoa não quer te jogar para baixo, ela não quer te deprimir, na realidade ela quer abrir os seus olhos com relação a alguns pontos que precisam ser melhorados na sua liderança, né? Porque a maneira que essa crítica é feita, ela faz muita diferença. Eu li, se não me engano, o próprio John Maxwell, em outro livro, acredito que é As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, que ele diz assim, que você deve elogiar em público, né, e criticar ou chamar a atenção no privado. Então você elogia em público, mas chama a atenção no privado. A pessoa que quer te criticar na frente de todo mundo, ela não, geralmente ela não está querendo trazer aí uma crítica construtiva para a sua liderança, beleza? Bom, e qual o motivo da crítica? Qual o motivo da crítica? Aí entra um ponto importante. É resultado de uma mágoa pessoal ou foi para o seu benefício mesmo? Tem gente que está magoado contigo. Tem gente que está magoado pelo fato de você estar numa posição que era, aos olhos dessa pessoa, era para ela. Existem pessoas que criticam por criticar mesmo. Tem gente que, se você oferece um cargo de liderança para ela, ela não quer. Mas se alguém assume um cargo de liderança, ela quer criticar. Ela vai dizer que faria melhor, que faria diferente, que com ela seria de outra maneira. Mas assim, para fazer não quer, mas para criticar, ó. Então, sendo a crítica legítima ou não, o que determina como vou receber essas palavras indesejáveis? Se vou crescer a partir delas ou se permitirei que elas me façam sofrer, é a minha atitude. Então, a sua atitude diante das críticas é que vão definir se elas vão te ajudar a passar para outro nível
ou se vão travar você, né? É a sua reação, é a sua atitude diante das críticas. Terceiro ponto, aceite-se como é, seja maduro. Aceite-se como é, seja maduro. Existem pessoas que vão criticar você pelas suas características, porque você não tem as mesmas características que ela tem. E nem é tanto pelos resultados que você apresenta, pelos resultados que você consegue, mas porque você faz de uma maneira diferente. Então, vão criticar você pela sua individualidade, pela sua peculiaridade. E aí, entra uma questão importante que é com relação à sua personalidade. Se você tem uma personalidade fraca, você vai ficar tentando se amoldar ao estilo das outras pessoas. Mas se você tem uma personalidade muito bem formada, uma identidade própria, você não vai se deixar levar por esse tipo de crítica e vai continuar o seu trabalho, né? A menos que essa sua personalidade ela atrapalhe o desenvolvimento e o crescimento do grupo, aí você precisa dar uma mudada, uma melhorada, uma transformada nessa personalidade. Mas se não for o caso, mantenha-se firme no seu estilo, na sua personalidade, porque a ideia, e eu falo isso aqui quando a gente está falando de discipulado, a ideia não é que eu venha transformar pessoas para se parecerem comigo. Nós vamos discipular pessoas para que se pareçam com Cristo com as suas individualidades. As suas individualidades, elas permanecem, entendeu? Então não é cópias e mais cópias do Josivaldo, por exemplo. Existem pessoas que gostam de músicas que são diferentes das que eu gosto, de cores que são diferentes das que eu gosto, mas que estão dentro do mesmo contexto de discipulado, crescendo, avançando com as suas peculiaridades. Então, aceite-se como você é, seja maduro e não fique tentando se encontrar em outras pessoas o tempo todo, perdendo a sua identidade. Beleza? Outro ponto, eu achei isso aqui sensacional. Quarto ponto. Esqueça a si mesmo. Seja firme. Esqueça a si mesmo. Seja firme. O que o John Maxwell quer dizer nisso aqui? Tem gente que se acha o centro das atenções. Toda crítica que é feita é uma indireta para ela. Tudo que acontece é por causa dela. Se deu alguma coisa certa, é ela. Se deu alguma coisa errada, é ela. Tudo é ela. Então ela está no centro de tudo. E o que John Maxwell vai dizer aqui é: esqueça a si mesmo um pouco. Você não está no centro. Você não é o centro de todas as coisas. Ok? Valorize as outras pessoas. Valorize o próximo. Valorize o seu grupo. Valorize aqueles que trabalham junto com você para que as coisas aconteçam. Não é sempre sobre você e na maioria das vezes não é sobre você. É sobre a forma como você consegue tocar e influenciar outras pessoas para se desenvolverem e fazerem aquilo que precisa ser feito para o crescimento do corpo, o crescimento do grupo. Então, são essas 4 dicas que o John Maxwell deixa nesse livro e eu aconselho fortemente você a ler esse livro, adquira esse livro, lê esse livro. É o livro que nós estamos usando neste ciclo do nosso treinamento de liderança da Unima Training aqui na área 7. Então, que você seja enriquecido por essa palavra, que Deus em Cristo te abençoe. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe. Ajude o canal a crescer e até mais. Deus abençoe. Tamo junto.